Alô você! Vamos aí para mais um bloco de matéria e vamos seguir um conteúdo que derruba concursandos e concurseiros do Brasil todo e que as pessoas na verdade têm medo desse tópico e ele é desse tamanhozinho e a gente vai eliminar ele e eliminar os problemas com questão aqui nesse bloco de matéria, tranquilo? O que eu vou trazer para você? Toda vez que você vê noções de centralização, descentralização e desconcentração, isso nada mais é do que uma técnica administrativa. Uma técnica administrativa usada pela administração pública direta e indireta. Então, olha só. Quando você vê centralização, descentralização e desconcentração, não vá para o ramo do direito privado. Isso a gente vai trabalhar dentro da administração pública propriamente dita. Aí você chega para mim e fala assim, Evandro, agora você me complicou. O que é administração pública propriamente dita? Olha só, eu vou fazer um parênteses agora em noções de centralização, descentralização e desconcentração e eu vou explicar para você quem usa essa técnica administrativa. Hoje, no Brasil, no atual ordenamento jurídico constitucional, a gente tem duas formas de tratar a palavra administração pública. Olha só, eu posso tratar a administração pública com um A maiúsculo, como eu posso dizer também a administração pública com um A minúsculo. Aí você fala assim, Evandro, qual é a diferença de você falar na prova administração pública com A maiúsculo e com A minúsculo? Fácil. Toda vez que você vê a administração pública nesse aqui, com A maiúsculo, você vai falar que a administração pública está em sentido formal. E aqui embaixo, você vai dizer que a administração pública em sentido material. Olha, tem livro que traz esse troço tão complicado, que às vezes você sabe a matéria e se enrola. Não tem mistério. Vamos combinar o seguinte? O tio Evandro falou, você coloca na prova e você vai para a galera, porque você vai estar lá perfeitamente na sua prova o que eu disser para você. Quando você colocar a administração pública com A maiúsculo, que você já sabe que é a administração pública em sentido formal, você vai dizer que é a administração pública propriamente dita. O que é isso, Evandro? Não importa o que a pessoa desenvolve, o que importa é quem ela é e como ela foi constituída. Ou seja, na administração pública em sentido formal, você tem 4 pessoas em cima e 4 embaixo. Aí você já matou. Você tem União, você tem os estados, você tem o Distrito Federal e você tem os municípios. Você tem as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Aí você diz assim, Evandro, você disse uma frase aí que eu gostei. Não importa o que ela desenvolve, e sim quem ela é e como ela foi composta, quando ela foi constituída. Olha só, bem, a União quando ela está trabalhando, tranquilo, você sabe que ela está lá com a finalidade pública, não tem problema. Todas elas aqui você consegue identificar. Agora imagina o seguinte, vamos falar de uma sociedade de economia mista. Eu tenho o Banco do Brasil e a Petrobras, que são o quê? Sociedade de economia mista. Você sabe que tanto a sociedade de economia mista como a empresa pública, ela pode ser constituída de duas formas. Ou ela vai ser constituída sobre a forma do artigo 173 ou sobre o artigo 175. Se ela estiver sendo constituída sobre o artigo 173, ela vai ser exploradora de atividade econômica. E se ela for do artigo 175, ela vai ser prestadora de serviços públicos. Bem, vamos emendar a ideia para que você não esqueça. A pergunta que eu vou fazer é um paralelo. Olha só, eu posso dizer que o Banco do Brasil desenvolve a mesma coisa que, por exemplo, o Itaú? Amigos, são bancos, cobram juros, financiamento de carro, eles fazem tudo. Cartão de crédito, cheque especial, eles fazem a mesma coisa. Agora, por que o Itaú é privado, é da iniciativa privada, e você diz que o Banco do Brasil é administração pública, se eles desenvolvem praticamente a mesma coisa? Se eles estão lá para explorar a atividade econômica? Por que isso? Simples, meu povo. Porque a União, os estados, o DF, os municípios e as autarquias, elas são instituições que são pessoas jurídicas de direito público.
A fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, são pessoas jurídicas de direito privado, em regra. Porque você sabe que existe a fundação pública de direito público, que na verdade ela é o quê? Uma autarquia. Mas veja bem, a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, elas foram ou criadas ou autorizadas por lei por uma das pessoas políticas. Ou seja, a instituição delas foi através de lei pública. Autarquia criada diretamente por lei, fundação, sociedade, empresa pública autorizada por lei. Então não interessa a atividade fim dela, não interessa o que ela desenvolve. A única coisa que interessa para a administração pública em sentido formal é que ela recebe o nome de União, Estados, DF, município, ou recebe a nomenclatura de autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Evandro, não entendi, está complicado. Não está, filho. Pergunto. Banco do Brasil é o quê? Aí você vai falar assim, opa, ele é sociedade de economia mista. Pô, legal, o Evandro falou que só existe essas 8 aqui e sociedade de economia mista está no rol. Então tá. Então, independente do que ela desenvolva no trabalho, ela vai ser considerada administração pública em sentido formal. Agora, Evandro, qual que a Constituição Federal de 88 adotou? Adotou essa daqui. Para você ser considerada administração pública no Brasil, você tem que ser ou criado ou autorizado por lei. E você vai ser considerada administração pública se tiver nesse rol taxativo das 8. Agora, Evandro, o que é administração pública com A minúsculo? Ou seja, em sentido material. Aqui, meu povo, só é considerada administração pública para algumas situações hipotéticas. Mas, na regra, você vai dizer que essas pessoas que eu falar aqui não são administração pública. Porque a administração pública propriamente dita é de cima, em sentido formal. Vamos lá, dá um exemplo aqui, olha só, às vezes tem algumas pessoas jurídicas que dizem, ou até mesmo pessoa física, que desenvolve serviço e atividade pública. Serviço e atividade pública. Mas, na prática, não são consideradas administração pública, mas elas desenvolvem um tipo de serviço. Dá um exemplo, Evandro, uma escola que desenvolve um ensino fundamental, médio superior, uma permissionária de serviço público, permissionária, uma concessionária de serviço público. Olha que legal. Se eu chegar para você e perguntar assim, quem a Constituição Federal determinou que mantivesse as rodovias federais? Você vai dizer, opa, é a União. Legal, mas às vezes tem um ente privado que é, por exemplo, o pedágio que está desenvolvendo o serviço público. Aí você fala, pô, tem um privado desenvolvendo uma atividade administrativa que era da administração pública, mas que ela não quis fazer. Então, olha só, eu tenho um privado desenvolvendo o quê? Um serviço público. Esse privado que desenvolve um serviço público, ele vai ser considerado administração pública em sentido o quê? Material. Foi adotado pela Constituição? Não. Adotado pela Constituição foi qual? Administração pública em sentido formal, que só existe quantas? 8. Evandro, mas olha só, agora eu não entendi. Para que você explicou administração pública em sentido formal e administração pública em sentido o quê? Material. Porque você vai ver que quando eu explicar a descentralização administrativa, a administração pública em sentido material vai aparecer muito forte. Então você tem que entender. Perguntas. Podemos afirmar que a administração pública pela Constituição Federal foi adotada? Foi do sentido formal, certo? Podemos dizer que a administração pública em sentido formal no Brasil é um rol taxativo, certo? Porque só existe quantas? 8. Podemos afirmar que para ser considerada administração pública em sentido formal, só interessa quem ela é, como ela foi constituída. Pouco importa a atividade que ela desempenha. Certo também. Podemos afirmar que a administração pública em sentido material não foi adotada em regra pela Constituição Federal. Certo. Podemos afirmar que a administração pública em sentido material leva em conta o serviço desempenhado, podendo ser inclusive um particular. Certo também. Então a gente matou aí a administração pública em sentido formal e material. Vamos agora para as técnicas administrativas de centralização, descentralização e desconcentração administrativa. Técnica administrativa de centralização. Bem, vamos com calma, porque a centralização é fácil.
A primeira coisa que eu quero que você anota em casa é o conceito de centralização administrativa. A administração administrativa, eu vou jogar o gráfico e vou dando um conceitozinho para você treinar, para você ser mecânico, escrever em casa. Diz assim: centralização é quando os órgãos e agentes da administração pública direta estão trabalhando. Ou você pode dizer o seguinte, que são órgãos e agentes das pessoas políticas desenvolvendo atividade administrativa ou serviço público diretamente por elas. Olha que bacana. Eu dei para você a teoria do órgão, não dei? Então, a teoria do órgão é extremamente importante para você entender o que é centralização. Olha só, eu vou pegar um exemplo, eu vou pegar a União. Quando eu pego a União, eu posso dizer para você que a União é uma pessoa jurídica de direito público, que é considerado uma das 4 pessoas políticas. Evandro, quais são as outras pessoas políticas? União, Estado, DF ou município. Só existem 4 pessoas políticas no nosso ordenamento constitucional. Bacana. Eu tenho a União. A União, ela se divide em órgãos. Eu falei para você que eu tenho os órgãos segundo a posição estatal. Eu tenho 4 tipos de órgãos segundo a posição estatal. Eu tenho os órgãos independentes, eu tenho os órgãos autônomos, eu tenho os órgãos superiores e eu tenho os órgãos subalternos. Legal. Dentro desses órgãos, eu tenho, por exemplo, agentes públicos trabalhando. Legal. Olha aqui. Agentes públicos. Vou dar exemplo, eu vou escalonar um exemplo. Eu tenho a Presidência da República como órgão independente, eu tenho o Ministério da Justiça como sendo um órgão autônomo, eu tenho o Departamento de Polícia Rodoviária Federal como um órgão superior e eu tenho uma delegacia do Departamento de Polícia Rodoviária Federal como órgão que? Subalterno. Você vai pensar assim, toda vez que os agentes e os órgãos estiverem trabalhando diretamente para a pessoa política, o nome dessa técnica é técnica de centralização. Ela faz a atividade administrativa e o serviço público determinado pela Constituição diretamente por ela. Beleza, centralização. Agora, cuidado para não confundir. Descon é diferente de descem. Desconcentração administrativa é mera técnica administrativa de divisão de órgãos. Alô você, divisão de órgãos. Cuidado para você não se confundir, tá? Olha aqui, eu posso dizer que o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, para melhor executar o serviço, porque o departamento e a superintendência, ele está lá em Brasília. Igual tem a superintendência da Receita Federal, a superintendência da Polícia Federal, se concentra em Brasília, é o órgão superior. Para ele desempenhar melhor o serviço, o que ele faz? Ele se divide em órgãos menores. Ó. Ele bota uma delegacia no Rio de Janeiro, ele bota uma outra delegacia no Mato Grosso, bota uma outra delegacia no Paraná. Legal. Um órgão maior que se dividiu em órgãos menores. O nome disso é desconcentração administrativa, divisão de órgãos. Agora olha que legal. Essa delegacia do Rio, essa do Paraná e essa do Mato Grosso foram frutos de desconcentração, correto? Perfeito. Agora, lá existe também agentes que estão trabalhando dentro dos órgãos para administração direta? Sim. O que ocorreu na prática? Na prática, houve a técnica administrativa de desconcentração dentro da centralização. Evandro, agora eu apavorei com esse nome, não entendi. Calma, filho, olha só. Eu posso dizer que dentro do serviço centralizado, ou seja, agentes e órgãos trabalhando para a União, um desses órgãos se dividiu? Houve divisão de órgãos dentro da centralização? Houve, Evandro. Então, na prova só vai vir diferente. Ele não vai dizer divisão de órgãos dentro da centralização. Ele vai dizer que houve desconcentração dentro do serviço centralizado. Muito tranquilo. Matamos aí centralização e desconcentração. Agora vamos para 95% das questões de concurso, que é a descentralização administrativa. Descentralização administrativa é fácil, amigo. Fácil que dói. Eu vou começar da essência e vou abrindo ela no quadro para você. Preste atenção. A Constituição Federal de 1988 é a Carta Magna, é a lei das leis, carta política do Brasil. É ela que determina o que a União, os estados, o DF e os municípios devem fazer.
Só que a União, Estado, DF e município, eles sempre devem desenvolver o serviço público e atividade administrativa. A Constituição Federal chega e determina, a partir do seu artigo 21 lá, o que é a competência da União, dos Estados, DF e município. Por exemplo, a Constituição chega e fala para a União assim: olha, União, você vai ser polícia de fronteira. Legal. A União, que é a pessoa jurídica, cria um órgão que chamou de Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e esse órgão, através de seus agentes, começou a desenvolver o serviço diretamente. Como é que é o nome disso? Centralização administrativa. E se aquele órgão, que é a Polícia Federal, começar a se dividir em órgãos menores para melhor executar o serviço público? O nome disso é descentralização, ou seja, uma delegacia da Polícia Federal é desconcentração dentro da centralização. Até aí você já sabe. Agora, às vezes, a Constituição Federal chega para a União e diz assim: União, você tem que executar tal serviço. A União falou: opa, eu não posso ou não quero executar. Aí o que ela faz? Ela descentraliza o serviço. Descentraliza o serviço. Ela pode descentralizar o serviço de duas formas. Ela pode descentralizar por cima ou por baixo. Se ela descentralizar por cima, o nome é outorga legal. Aqui o que a União faz? Ela cria ou ela autoriza pessoas jurídicas a trabalharem para desenvolver um serviço ou uma atividade pública no lugar dela. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 determinou que a União deveria cuidar da Previdência. A União falou: não quero cuidar, foi e criou uma autarquia chamada INSS. Tranquilo? Então, olha só, na prática, quando você vê a fase, ou seja, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, é porque ocorreu, na verdade, uma descentralização através de outorga legal. Ou seja, passo 1, a Constituição mandou a União fazer. Passo 2, a União não quis fazer, criou uma lei ou autorizou uma lei, onde gerou a autarquia, fundação, sociedade e empresa pública, que elas estão desenvolvendo o serviço público ou a atividade administrativa. Só que aqui, quando a União cria ou autoriza, a União dá tanto a titularidade quanto dá também a execução do serviço. Ou seja, depois que passou, elas passam a ser o quê? Autônomas. Bacana. Eu acabo de dar para você a chamada descentralização por outorga legal, ou seja, a partir de lei. Agora, existe outro tipo de descentralização também. Existe a descentralização através de delegação por colaboração. Delegação por colaboração. Aí você pergunta assim: Evandro, o que é delegação por colaboração? Fácil. Delegação por colaboração é quando são criados os permissionários, autorizatários e os concessionários de serviços públicos. Aqui eu vou fazer um adendo, tá, pessoal? Toda vez que você vê os autorizatários de serviço público, você vai dizer que isso aqui ele é dado em exceção, geralmente em caráter de urgência, tá? Beleza? Na regra, são dados os permissionários e os concessionários. Evandro, volta no passo 1 e no passo 2 agora na parte de baixo para eu entender? Volto. Passo 1. A Constituição Federal de 88 mandou a pessoa política, nesse caso a União, desenvolver um serviço. Exemplo: União, você deve pavimentar e manter as rodovias federais. A União viu que não dava conta de fazer aquilo, ela descentraliza. O que ela faz? Ela dá o serviço público na mão de um particular. Ele vai e desenvolve através de como permissionários ou autorizatários. Exemplo de permissionário é a empresa de ônibus. O transporte coletivo intramunicipal, extramunicipal ou interestadual deve ser desenvolvido pelos entes públicos. Mas, nesse caso, interestadual mandou a União não quis fazer, criou uma autorizatária. Amigo, um permissionário. Na verdade, hoje deveria ter concurso para MFTF. O que é isso, Evandro? Trocador federal e motorista federal. Só que ele não quis. A União não quis assumir esse serviço, o que? O transporte coletivo interestadual. Então ela deu na mão do particular
particular foi e criou uma empresa de ônibus, tranquilo? Evandro, como é dado na mão de permissionário e concessionário? O exemplo de um concessionário é o pedágio. Como é dado? Obrigatoriamente através de licitação. Olha que bacana. Enquanto a descentralização por outorga legal é dado através de lei, a descentralização por delegação de colaboração, obrigatoriamente, sem exceção, é dada através de licitação. Aqui a descentralização por delegação de colaboração vai para a mão de particulares e eles também vão desenvolver o serviço público e a atividade administrativa. Qual é a diferença de cima para baixo? Mole. Aqui em cima é dado titularidade mais execução. Aqui embaixo não. Aqui embaixo é dado só a execução do serviço público, por conta e risco do delegatário. Se o delegatário, por exemplo, não executar o serviço, a União retoma todo o serviço público. Tranquilo? Olha, tem que tomar cuidado, eu vou fazer um adendo, eu vou fazer, na verdade, uma observação. Quando você estiver estudando os poderes, você vai ver que existem dois tipos de poderes, poder hierárquico e poder disciplinar. O poder hierárquico e o poder disciplinar, eles são bem diferentes e você também não pode confundir com o poder de polícia. Então eu tenho três poderes, olha, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. São três poderes que nunca se confundem, mas na prova você faz um rolo danado. Geralmente você faz rolo entre o poder disciplinar e o poder de polícia. Vamos combinar assim, o poder de polícia é sempre quando a administração estiver punindo particular que não cumpriu alguma coisa, tranquilo? Beleza. Imagine a seguinte situação hipotética. Você tem um cara que trabalha na prefeitura e você estaciona o seu veículo no lugar errado, o cara da prefeitura vai lá e dá uma notificação, multa você é obrigado a pagar. Ou seja, acaba de aplicar o poder de polícia, a administração pública punindo particular. Só que olha que interessante, poder disciplinar é sempre quando a administração pública pune internamente seus órgãos e agentes. Essas classificações que eu dei foi a regra. Se eu chegar para você e falar assim, olha, o concessionário de serviço público, que é um particular, não desenvolveu direito o serviço. A União vai punir esse particular. Se você bobear, de cara você fala que é o poder de polícia. Opa, a administração pública punindo um particular. Mas nesse caso específico aqui, é uma exceção à regra. Às vezes, a administração pública pune um particular e não é poder de polícia, é poder disciplinar. Por quê? Porque esse particular aqui, permissionário, concessionário e autorizatário, vão ser chamados de particulares plus. Por quê? São particulares, não um particular comum, é um particular que tem um vínculo jurídico específico com a administração. Qual é esse vínculo jurídico? Licitação. Se você tiver um particular comum e a administração vai lá e pune, poder de polícia. Agora, se você tiver a administração pública punindo um particular que tem um vínculo jurídico específico, por exemplo, igual licitação, é poder disciplinar. Beleza. Então vamos recapitular aqui que a gente já está fechando. Constituição Federal de 88 determinou a União, mas Evandro, só a União? Não, você tem que tomar cuidado. É a União, pode ser também os estados, pode ser o Distrito Federal e pode ser os municípios. Então pode ocorrer descentralização dentro de qualquer ente. Eu dei como exemplo a União. A descentralização pode ser de duas formas. Pode ser por outorga legal ou delegação por colaboração. Lembrando que outorga legal tem um macete. Outorga legal é a administração pública, porque essas pessoas aqui são da administração pública direta, criando também outra administração pública, ou seja, administração pública indireta. Então grave algumas coisas que podem vir na prova. A administração pública criando a administração pública, o nome é outorga legal. Administração direta criando a indireta. Agora, a administração pública determinando que particulares executem a atividade pública e o serviço administrativo, porque foi dado através de licitação, o nome disso é delegação por colaboração. Mais uma diferença. Enquanto na outorga legal é dado titularidade mais execução, eles são autônomos, aqui embaixo não, é dado só a execução, não existe a titularidade. Lembrando que no caso da descentralização por delegação por colaboração, em caso de não cumprimento por parte do particular, será aplicado o poder disciplinar e não o poder de polícia, que é a regra de administração punindo um particular. Tranquilo? Então, nessas situações aí, fechamos noção de centralização, descentralização e desconcentração.
É simples, meu povo, não dá para confundir esse tipo de matéria dentro do conteúdo programático na hora de fazer a prova, né? Agora, a base de exercício que você vai desconfundir a sua mente. Lembrando que a administração pública em sentido formal é que foi utilizada pela nossa Constituição. A administração pública em sentido material não foi adotada em regra, mas podemos falar que se tiver desempenhando o serviço público, mesmo sendo particular, vai ser administração pública. Aí você pergunta assim para mim, Evandro, para que você deu aquela noção introdutória de administração em sentido formal e material? Olha só, eu posso dizer então que a administração pública em sentido formal no Brasil, propriamente dito, somente se estiver utilizando a administração direta ou a indireta, ou eu posso falar que é a descentralização por outorga legal. Aqui, meu povo, vai ser considerado a administração pública em sentido formal. Agora, eu posso dizer que os permissionários, autorizatários e concessionários não estão no rol de administração pública, porque não é União, Estado, DF, município, não é autarquia, fundação, sociedade e empresa pública. Mas estão desempenhando o serviço público e atividade administrativa? Tá. Então pode ser considerado a administração pública em sentido material. Aqui é com A minúsculo, tá? E aqui é com A maiúsculo. Para que faz essa diferença aqui? Simples. No caso, por exemplo, do artigo 37, parágrafo 6º, que é chamada responsabilidade civil do Estado, vai ser aplicado também aos particulares que estiverem desempenhando o quê? Atividade administrativa. Lá diz assim, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiro, garantindo direito de regresso em caso de dolo ou culpar. Então faz diferença sim, tá? Evandro, você tá repetitivo? Tô, filha, para tu não errar na prova. Então você vai dizer que a Constituição Federal de 88 adotou o quê? Administração pública em sentido formal. Nessa situação aí, acabamos não, detonamos com esse tópico de matéria. Fica com Deus, forte abraço. Olha a escadinha, hein? Turma regular, turma de exercício e simulado. E acompanha a gente todos os dias, porque o Alfa Concursos Públicos, ele está na tua vida, porque a coisa mais importante que a gente tem, filho, é a possibilidade de estar efetivamente mudando você que está sentado nessa cadeira, você que está no trabalho, você que está numa lan house, você que a tua vida tá uma merda, literalmente. É você, filho, que através de um concurso público vai resolver a sua vida. Ninguém precisa de dinheiro demais no mundo para ser feliz, mas o de menos é a desgraça certa. Alô, você! Até a próxima!